E a partir desse momento, então, eu começo a buscar uma oportunidade no mercado, pensando assim, agora, eu preciso sustentar essa galera, então eu comecei a pensar estrategicamente em programar, preparar minha carreira para trabalhar com treinamentos, com palestras e com desenvolvimento de pessoas. Então, meu nome é Jonathan Krupzak, tenho 35 anos, sou formado em teologia, né? Então, eu também trabalho como líder religioso, né, há 15 anos, aqui na cidade de Fraiburgo, Santa Catarina. Sou paranaense, vim de Curitiba, né, para morar em Fraiburgo quando tinha 16 anos e me apaixonei por essa cidade, né, charmosa. Fraiburgo é uma cidade que foi muito especial para mim, né? Então, comecei a partir da teologia. Fiz então uma formação em coach, uma pós-graduação em gestão de pessoas e depois comecei então a estudar a convite, né, da Soini Yamaguchi, uma grande amiga e também posso chamar uma mentora, né, nessa minha carreira. Comecei a estudar o Eneagrama e conheci o Instituto Eneagrama, a instituição que hoje eu trabalho como diretor franqueado. A família Krupzak é uma família muito simples, então precisava trabalhar para ajudar em casa, né, ajudar a família. E aí houve uma propaganda, né, na rádio, que tinha oportunidades de emprego no Packing House. E eu pensei assim, bah, deve ser um lugar, só o nome assim, né? Imaginei um crachá, assim, Packing House, né? E aí fui então conhecer o Packing House e lembro que quando cheguei lá eles me deram um sapatão, uma touquinha, né? Uma touquinha, então quem conhece aí o Packing House. E aquilo ali, quando eu olhei aquele sapatão, eu já percebi que talvez não era muito o que estava na minha expectativa. E aí, então, eu brinco que abriram-se as portas e eu descobri que lá dentro, na verdade, não chamava de packing house, chamava de frigorífico, né? Frigorífico de maçã. E foi lá, então, o Jonathan bater caixa, né? Então, quem conhece o ofício. E chegou um dia que eles falaram assim, agora vai começar a safra. Então, como eu tinha recém-chegado em Fraiburgo, eu não conhecia muito o linguajar aqui, né, da região, né, de Fraiburgo. E eu ouvi eles falando a palavra esgualepado. Então, eu não sabia o que era a palavra esgualepado. O que é esgualepado? Mas 3 dias depois que a safra começou, eu descobri que é quando você está extremamente esgotado, cansado. Então, eles usavam a expressão esgualepado. Então, naquele período, eu tive essa oportunidade de trabalhar ali no carregamento, no paleteamento da produção de maçã. E foi uma experiência bem marcante aí por fazer parte, né, da cultura fraiburguense. Sempre foi o meu desejo assim trabalhar no desenvolvimento das pessoas, poder contribuir com as pessoas. Então eu sempre fui comunicativo, sempre gostei de conversar com as pessoas e de alguma maneira contribuir, somar na vida das pessoas. Então comecei muito cedo uma carreira, né, de líder religioso, então dentro de uma denominação chamada Batista, né, Convenção Batista Brasileira, e eu comecei a trabalhar como um jovem pastor, então muito cedo. Eu me casei com 19 anos, casei com a Daiane, e começamos ali a cuidar de uma pequena comunidade, uma comunidade aqui em Fraiburgo, uma comunidade cristã protestante, e ali comecei minha carreira, né, como líder religioso, ajudando as pessoas, aconselhando as pessoas, e durante alguns anos, né, enquanto cursava ainda, eu comecei leigo e fui cursando então o curso de teologia em Florianópolis e nós íamos viajando e retornando e nos formamos então, eu e a Daiane, ela também em teologia e passamos a cuidar dessa comunidade cristã. Até que quando eu tinha 25 anos, o meu pai teve uma enfermidade, ele acabou ficando doente do dia para a noite, assim, e em poucos dias nós acabamos perdendo meu pai, ele acabou falecendo, foi um momento bem, quando fala, né, pedras no caminho, na nossa entrevista aqui, foi um momento, assim, muito dolorido, traumático, aonde perder o meu pai assim tão cedo foi um trauma, assim, foi bem complicado. E nesse momento eu era o irmão mais velho, 5 irmãos, então sou eu, minha irmã Priscila, meu irmão Mateus e meu irmão Rafael e Gabriel. A minha irmã já era casada na época e os meus 3 irmãos,
os meus irmãos mais jovens, assim, né? Então eles tinham 11 anos, os gêmeos, e o Mateus tinha 13 anos quando meu pai faleceu. Eu e a Daiane, nós já tínhamos nosso filho Davi na época, e chegou um momento assim que eu queria ajudar os meus irmãos, não encontrava uma maneira de ajudar eles, e tive um desejo assim, que a melhor forma de ajudar eles é trazer eles para minha casa, e ali na minha casa eu e a Daiane poder cuidar deles de maneira mais próxima. Só que como falar isso para a Daiane, né? Era muito difícil, assim, como que eu vou dizer para a Daiane, nós somos descendentes de polonês, né? Então o Krupczak aí é da descendência polonesa, e os meus irmãos são da minha altura, assim, né? Então como que eu vou falar para minha esposa que eu quero trazer 3 meninos do dia para a noite para dentro da nossa casa? E não foi necessário. Chegou uma segunda-feira, a Daiane estava muito preocupada comigo e eu muito preocupado com os meus irmãos, e ela disse: Jonathan, eu tenho uma ideia, e partiu dela. Ela disse assim: acho que nós poderíamos trazer os teus irmãos para a nossa casa e cuidar deles como se fossem nossos filhos, e servir eles nesse momento da vida, né, como eles precisam. Eu fiquei muito aliviado, muito feliz por ter partido dela. Conversei então com a minha mãe, e organizamos todo um processo, convidamos os meninos e trouxemos eles então para nossa casa. Então agora era eu, a Daiane, o Davi, que era é o nosso primeiro filho, e o Rafael e o Gabriel, os gêmeos, e o Mateus. Então passou a ser ali 4 meninos. Nesse momento, a Daiane disse: Jonathan, nós assumimos a responsabilidade de 4 meninos, eu acho que não seria bom nós termos mais filhos, né? Então ela foi no médico, o médico receitou anticoncepcional e falou para ela tomar a partir do primeiro dia do próximo ciclo menstrual dela. E aquele primeiro dia do ciclo menstrual não vinha, até que nós demos o nome de Benjamin, né, para ele, né? É o nosso segundo filho. Então ela já estava grávida, nós não sabíamos. Então sempre quando eu falo para professores eu digo: olha, a matemática na nossa casa não funcionou, porque nós tínhamos um menino, aí passamos a ter mais 3 meninos, e quando nós vimos era 5 meninos, né? Então o Davi, o Rafael, o Gabriel, o Mateus e o Benjamin. Então foram 5 meninos, e aí começa toda uma história, e essa história faz todo sentido para explicar um pouquinho da minha carreira profissional, porque até então eu só trabalhava como líder religioso, só trabalhava na minha função ali sacerdotal. E a partir desse momento, então, eu começo a buscar uma oportunidade no mercado, pensando assim: agora, eu preciso sustentar essa galera. Gente, o primeiro mês acabou a comida rapidinho, né? Em 15 dias já não tinha mais a compra do mês. Eu não sabia que adolescente comia tanto, e, enfim, ali, lembrando aí dos descendentes de italiano, descobri porque que antigamente comia tanta polenta, né? Porque sustenta, é forte e rende, é algo assim sensacional. Então eu comecei a buscar no mercado o que eu vou fazer para continuar mantendo a minha função, o meu ministério, e ao mesmo tempo suprir as necessidades da minha família. Olhando para os últimos 7 anos, naquela época eu já tinha 7 anos ali de trabalho junto com a comunidade que eu servia, eu percebi que uma das habilidades que eu tinha desenvolvido era a habilidade de falar em público, que era a habilidade de dar aulas, de me comunicar com as pessoas, que era o que eu tinha me desenvolvido, além da teologia, enfim, que era a área que eu trabalhava dentro da igreja. Então eu comecei a pensar estrategicamente em programar, preparar minha carreira para trabalhar com treinamentos, com palestras e com desenvolvimento de pessoas. Daí nesse momento foi quando eu pensei assim: puxa, mas para dar o start, o passo inicial, eu preciso achar alguém dessa área, alguma pessoa que possa assim me dar alguma orientação e me impulsionar nesse começo. E foi quando eu lembrei da Soeni. Nós não tínhamos uma amizade estreita, eu só sabia, né, conhecia o histórico dela, a carreira, e foi quando eu chamei a Soeni e nós tivemos a primeira conversa. E rapidamente, quem conhece ela sabe que ela tem uma mente assim muito rápida e muito prática. Ela já pegou ali um papel e já planejou, e ela já trouxe assim alguns insights que foram impulsionando assim minha carreira. Na época, eu tinha o curso de teologia, formação em bacharel em teologia, então eu fiz um curso de coach, e aquele curso de coach foi abrindo algumas portas. Então, nós fomos os primeiros coaches na época, eu e a Soeni. Então, minha carreira
a partir desse momento, passa a contar, nós começamos a fazer atendimentos de coach, palestras, em escolas. Então, o meu primeiro trabalho, assim, era muitos trabalhos voluntários, eu ia nas escolas. Então, aqui na minha região, não só em Fraiburgo, mas nós fizemos muito trabalho voluntário para me desenvolver, para tornar o meu trabalho conhecido. Eu lembro de ter uma caixa de som bem grande assim, então um notebook, e andava com aquela caixa de som, palestrando para alunos, para pais, para professores, e assim começa uma carreira de trabalhar com pessoas. A partir disso, eu vejo a necessidade de continuar me desenvolvendo, então fui fazer uma pós-graduação de gestão de pessoas e começo então a me desenvolver nessa área, né? Nesse momento eu começo a prestar alguns serviços para universidades, né? As nossas duas universidades aqui da região. Começo a trabalhar também, recebo um convite e vou trabalhar na Fiesc. Na Fiesc eu entro para trabalhar realmente essa área da gestão e gestão de pessoas, formação de equipes dentro das indústrias. Então, dentro da Fiesc eu viajava às cidades da região, palestrando, treinando e ministrando cursos de liderança, formação de equipes, relacionamento interpessoal esses temas da área de gestão de pessoas. E ao mesmo tempo fui trabalhando a minha empresa particular, que era Jonathan Krupczak Palestras e Treinamentos, que até hoje, né, a empresa que eu sou gestor e trabalho com ela. E aí fui trabalhando e o nome foi ficando conhecido e fui prestando serviço para algumas empresas e escolas e o trabalho foi crescendo a partir daí. Eu considero hoje assim uma grande alegria, assim, um dos grandes resultados, e é o meu xodó aí do momento, né? É o livro, se chama Guardiões do Destino, que é, na verdade, uma frase que resume muito da minha vida, né? E eu acredito nisso, que você muitas vezes pode ser o guardião do destino de alguém e que você não chegou aqui sozinho, que você contou com pessoas e essas pessoas foram guardiões do destino na sua vida. E essa é a temática do livro. É a gratidão às pessoas que passaram pela minha vida e que, de alguma maneira, foram me impulsionando e me trazendo e me ajudando a ser quem eu sou hoje, né? E o livro é resultado também dos desafios que eu vivi com a minha família, porque eu começo aí contando a história dessa família com 5 meninos e as coisas foram acontecendo. Então foram vários desafios, várias lutas, até o momento que nós começamos a ver os filhos crescendo, a família se desenvolvendo. Então hoje nós vivemos outra configuração. E um dos grandes presentes que eu tive na vida foi conhecer o Instituto Eneagrama. Fui aluno do Instituto, me formei professor pelo Instituto Eneagrama, professor de Eneagrama, e hoje eu tenho a oportunidade, né, tive a oportunidade de adquirir uma franquia e ser o diretor franqueado do Instituto Eneagrama na região, né, que é o Alto Vale do Rio do Peixe. Então são 27 municípios onde nós trabalhamos o desenvolvimento de pessoas, autoconhecimento, e através de uma ferramenta que eu amo, né? O Eneagrama. Então, quem não conhece, o Eneagrama é uma ferramenta que vai ajudar você a se conhecer profundamente e conhecer as pessoas ao seu redor. Então, isso te leva a ter um bom desempenho de liderança, pode ser utilizado nas vendas, pode ser utilizado na formação de equipes, estratégias relacionadas a pessoas. Então, o Eneagrama é uma ferramenta, assim, grandiosa. Ela não é a única, mas ela é uma ferramenta pela qual eu me apaixonei. Então até o meu dentista, que até faz parte aí da nossa turma de Eneagrama atual, ele disse assim, né, há muito tempo o meu dentista, quando eu falei, olha, eu vou trabalhar como diretor franqueado do Instituto Eneagrama, ele disse, só podia, porque você, desde que conheceu essa ferramenta, você se fundiu a ela, você se apaixonou pela ferramenta do Eneagrama, e essa é uma verdade, né? Então o Eneagrama hoje, o Instituto Eneagrama é um instituto muito respeitado no Brasil e fora do Brasil, e eu tenho o privilégio, né, de poder ser tanto professor como diretor franqueado. Então hoje em Fraiburgo e na região estamos trabalhando com Eneagrama. Continuo como líder religioso, né, do Vida Plena Hall. Então hoje nós temos uma igreja aí há 15 anos caminhando na cidade de Fraiburgo, e o que eu posso destacar do Vida Plena é uma igreja envolvida com a comunidade, com os projetos sociais, com projetos de desenvolvimento da cultura, da sociedade,
ajudando pessoas, e parece assim que toda a minha carreira ela vai tendo sempre esse foco, que é pessoas, que é se importar com as pessoas e de alguma maneira desenvolver as pessoas, seja na carreira profissional, seja na vida pessoal, no que diz respeito ao autoconhecimento, como também na parte espiritual e social, que é o trabalho voluntário, o trabalho ministerial que eu exerço, o trabalho sacerdotal que eu exerço dentro da comunidade através da vida religiosa. Eu me sinto muito satisfeito, muito feliz, né, com a oportunidade que eu tenho de poder continuar alimentando esse sonho e essa paixão, que é ajudar pessoas e desenvolver pessoas. E quanto mais eu acho que estou ajudando as pessoas, na verdade, eu que ganho. O crescimento é pessoal. Para cada aula que você vai ministrar, para cada palestra, você sempre cresce, cada momento, eu fui escrever o livro, foi um momento onde eu fui esticado, né, onde eu tive que ter disciplina e cresci muito fazendo isso. Então, assim, quando nós trabalhamos com paixão, na verdade, o crescimento ele acaba sendo natural. A impressão que eu tenho é que quanto mais nós temos a tecnologia avançando e todo esse mundo dinâmico, esse mundo VUCA, esse mundo com tantas faces, né? Eu acredito que mais nós vamos precisar parar e voltar à essência. Então eu como pessoa hoje, o meu maior desejo hoje é conhecer melhor minha essência, me conectar mais com a minha essência, mesmo no meio desse mundo tão acelerado, e poder ajudar as pessoas a também se conectarem com a essência delas, com a nossa humanidade. Eu quero terminar assim, como uma mensagem assim, para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu gosto da palavra humildade, ela vem da palavra humus, e a palavra humus significa terra, ou seja, colocar os pés no chão. E por isso que a palavra humildade, né, você baixar um pouco a bola, colocar o pé no chão. Mas quando eu penso em colocar o pé no chão e penso na palavra humus, eu penso também em nos conectarmos de novo com quem nós somos, né, com a realidade de quem nós somos. E isso vai fazer com que nós venhamos a fugir das fantasias, dos enganos, das mentiras, das nossas crenças, as coisas que nos limitaram durante anos, e vamos viver uma vida com mais simplicidade, com mais amor pelas pessoas, com mais amor próprio, com mais conexão, né? Independente da religião que a pessoa tenha, mas com mais conexão com Deus, com mais conexão com as questões mais vitais, mais importantes da vida. São os relacionamentos que são as conexões que nós temos. E se eu posso deixar assim, um conselho para vocês que estão assistindo, a palavra do futuro é conexões. E esse é o segredo. Se tem algo que as máquinas não vão poder fazer, que a tecnologia não vai poder fazer, é a forma como o ser humano tem a capacidade de se conectar. Então que você possa se conectar cada vez mais com a tua essência, com as pessoas ao teu redor. E lembrando dessa palavra, né? Humildade é você conseguir com simplicidade viver a tua essência, viver o teu propósito, viver a tua missão. Então o meu sonho é continuar ajudando as pessoas e com mais leveza, com mais simplicidade, com mais conexão, e que minha essência se sobressaia a persona, se sobressaia a armadura, aquela casca que eu criei ao longo da vida, e que eu possa ser mais verdadeiro e assim, com certeza, muito mais feliz.